Levante a tua mão assim em cima de nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida do amor que o Senhor usa ele. Em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Amém, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de cima céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Traga, meu Pai, a revelação do teu coração do dia de hoje para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós vamos estar recebendo essa transferência, meu Pai, da tua vontade até hoje no nosso coração, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Pode aumentar esse fundinho aí. Minha voz é chata, então eu gosto de algumas coisas. Irmãos, bem rapidinho. No Éden, quando Deus criou o jardim do Éden, quem era a pessoa que Deus falava e quem concretizava a palavra de Deus na hora da criação do mundo? Jesus é o verbo. E Jesus era aquela pessoa, que quando Deus fala, ele concretiza a fala de Deus. E nesse momento, quando Deus está criando o planeta Terra, a primeira coisa que ele diz é que a Terra era sem forma e vazia. E quando ele fez a luz, ele já reparou que a luz era boa, e ele já separou a luz das trevas. Então aqui a gente já, por essa interpretação, a gente já entende que as trevas já habitavam no mundo, antes dessa criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então logo quando Deus colocou a luz no mundo, ele percebeu: vamos separar essa luz aqui porque a luz é boa, não é bom que ela se contamine com as trevas. E Jesus é essa luz. Irmãos, resumindo, Jesus ele veio aqui nessa terra com o propósito de nos restituir no coração de Deus. No jardim, a glória de Deus foi perdida do homem. O homem se afastou dessa glória. Só que em todo tempo Deus ele estava procurando um meio de trazer de volta o homem para a sua glória, para que ele participasse do seu amor. Ele é a essência do amor. Nesses dias nós estávamos aprendendo do amor. Quem é o amor? A essência, o próprio amor é Deus. Então ele não queria que aquilo ficasse só retido nele. Então procurou alguém que pudesse restituir. Só que a minha mãe pregou isso, a pastora Ney, não sei se você precisa falar, né? Pregou que Deus não tem plano B, plano C. É tudo planejado já. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele só deixou correr as coisas, como se ele mesmo tivesse sabido o que estava acontecendo, só que ele sabia. Então Jesus ele vem com esse intuito. O principal objetivo de Jesus, ele veio nessa terra sabendo que ele iria ter que morrer por nós, para poder nos restituir no coração de Deus, para que nós fôssemos outra vez participantes da glória de Deus. Só que Jesus, em toda essa trajetória ele conseguiu, que ele veio, abrindo caminho, consertando tudo aquilo que era para ser consertado, que nós derrubamos, para que nós fôssemos colocados de volta nesse hall de membros do céu. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ao mesmo tempo ele preparava pessoas, para que quando ele voltasse aos céus, tivessem pessoas preparadas para dar continuidade àquilo que ele já estava fazendo na terra. Jesus ele não esperou fazer tudo o que ele tinha que fazer para depois preparar as pessoas. Não, ao mesmo tempo que ele ia demonstrando, enquanto ele ia curando alguém, os discípulos ali observavam. Ele ensinou a oração, ele ensinou tantas coisas para os discípulos, que ao mesmo tempo que ele fazia, ele ensinava. Era notável isso em Jesus.
E quando ele vê que a equipe dele está formada, os 12 discípulos estão prontos, ele morre, tudo no tempo certo de Deus, para ele, do nosso pai, do pai dele, ele volta. Só porque ele volta para os céus, mas com uma equipe preparada na terra. E no versículo 14 de 1 Gênesis, em Gênesis capítulo 1, no versículo 14, diz: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Deus, Ele deixou seu Filho vir nessa terra para organizar tudo aquilo que o pecado bagunçou. O objetivo do pecado é colocar em desordem tudo aquilo que já foi ordenado por Deus. É bagunçar tudo aquilo que já foi estabelecido desde uma eternidade por Deus. Só que um homem nessa terra, ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. E colocou tudo de volta em organização, aquilo que o pecado bagunçou. E quando Jesus, ele arruma tudo isso, ele é tão generoso, ele é tão bom. Deus, ele não deixa só a responsabilidade de manter isso aqui, porque não é só organizar, é manter também. Não é só subir no monte, é quem vai permanecer no monte, quem vai purificar as mãos e o coração. E Jesus, ele deixa homens que possam realizar. Ele mesmo diz que em meu nome vocês farão coisas até maiores que nós, que eu. Vocês farão coisas maiores que eu em meu nome. E ele deixa essas pessoas para que possam realizar essas obras. E esses luminares aqui eu vejo como Jesus. Jesus é o sol. E nós, os discípulos dele, somos as estrelas. O sol é uma grande estrela, é uma imensa estrela, que ilumina a nossa terra. E as estrelas que nós vemos à noite são como, entre aspas, essas que nós conseguimos ver à noite, são só aquelas estrelas que o sol não ofusca, que o sol permite elas brilhar à noite. E o sol, ele tem o papel de iluminar o dia. A noite é a lua e as estrelas, só que eu quero focar nas estrelas. A noite, é assim, irmãos, não é Jesus que vai vir no beco, no bar de mulheres. Ele vai chegar e se apresentar: eu sou Jesus, me aceitem. Ele deixou encarregados para isso, porque senão ia ficar muito fácil para nós. Jesus veio aqui, morreu numa cruz, e aí ele faz o trabalho dia e noite, no bem e nas trevas. Então ele deixou alguma responsabilidade para nós, para que nós pudéssemos aprender a ter a mente de Cristo e caminhar como Ele andou nessa terra. Então Jesus, ele é esse sol. Só que à noite, ninguém vê o sol. À noite só se veem as estrelas. E as estrelas, é como se elas tivessem uma luz própria. Não é uma luz própria. Elas são plasma. E a estrela tem um núcleo dentro dela que fica se chocando. Ela não pode parar de se chocar, de ficar se batendo. Se ela parar, ela some, ela explode. E essa estrela, para ela poder brilhar de noite, ela tem que fazer isso dia e noite, noite e dia, intensamente isso. Se ela parar, ela não brilha. E Jesus, sendo Deus, Ele veio a essa terra, morreu, ressuscitou, fez o que tinha que fazer e ainda deixou a glória dele para que nós pudéssemos participar. Ou seja, irmãos, esse sol é Jesus. A estrela, de noite quem brilha somos nós, mas com a permissão dele. Nas trevas, as pessoas que estão nas trevas, que ainda não têm a luz do entendimento de quem é Jesus, quem vai ter que fazer elas enxergar Jesus somos nós. As estrelas têm que carregar o brilho do sol. As estrelas, elas têm que resplandecer, têm que refletir o brilho que o sol manda nelas. E essas estrelas que nós podemos ver à noite são estrelas que o sol permite brilhar. Não é qualquer estrela que brilha de noite. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem algumas estrelas, você vê uns conjuntos no céu, que você acha tão bonito assim. Uma estrela sozinha, eu quero falar de dois contextos. Uma, nesse primeiro contexto, é a estrela que brilha sozinha e é vagamente percebida. Você olha uma estrela ali, ela tá legal, brilha. Mas quando você vê um conjunto, não brilha muito mais intenso, mais forte. Tem tantos conjuntos famosos no nosso mundo de conjunto de estrelas. E um conjunto ele consegue brilhar muito mais forte. Assim é a igreja, em unidade nós conseguimos nos mover a favor de Deus muito mais forte. Uma estrela, uma pessoa só,
não consegue fazer o que Deus quer que nós venhamos estar fazendo nessa terra. Então a unidade é o que vai trazer a força do reino. A unidade entre nós vai ser o que vai trazer o resplendor desse sol, do brilho do reino de Deus, da face de Deus. Esse é o primeiro contexto, que uma estrela sozinha não brilha. O segundo já é benigno das duas partes. Quando uma igreja ela começa a gerar muitos filhos, e esses filhos começam a crescer em maturidade e responsabilidade, Deus começa a mandar alguns para fora. Só que não são todos também que ficam para fora. Aí eu olhei para o céu esses dias e vi o primeiro contexto, que a estrela sozinha não brilha, não fica bonito, mas eu olhei por outro lado também. O conjunto de estrelas aqui desse lado, vamos dizer que tem umas 15 estrelas. Nossa, é lindo. Aí eu olhei para uma estrela sozinha, mas ela brilhava fortemente. Aí eu olhei, mas tão bonita, por que ela está separada dali? Aí nesse segundo texto, Deus me fez entender que quando esses filhos já estão maduros, Deus manda alguns, só que não são todos. Não pode ser todos. Aqueles que você vê brilhando sozinho em alguns cantos dessa terra, são aqueles que conseguiram chegar em um relacionamento, em uma caminhada com Deus, que aonde eles vão, eles não conseguem, eles não se misturam nesse ambiente, eles não se perdem, eles não se deixam ser levados. Então só são alguns pontos que algumas estrelas vão conseguir ir, porque elas estão fortificadas em Deus. São um pequeno Cristo. São poucas que vão brilhar sozinha. Não porque ela não consegue viver em um meio cristão, em uma sociedade que várias pessoas têm pensamentos diferentes e ideias, mas é porque ela já aprendeu a viver ali e Deus mandou ela para outro lugar onde as pessoas não sabem viver. Aí essa estrela ela tem que ser separada. Ela tem que ser jogada para longe, para ela poder brilhar e mostrar Jesus em sua vida. Aí ela começa a juntar outras estrelas perto dela, ela começa a juntar outro rebanho. Mas só que tem uma coisa, irmãos. De dia, como eu falei, é o sol que brilha. De noite é a estrela. Só que a estrela não brilha por brilhar de noite. Ela tem que ter algo queimando dentro dela. Como eu falei, a estrela é um plasma. E dentro dela tem essas partículas que ficam se chocando, batendo entre si, para poder brilhar. E se ela parar, ela explode. E essa coisa que tem que estar, essa pessoa que tem que estar queimando dentro de nós é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver queimando dentro de nós dia e noite, nós não vamos conseguir brilhar nas trevas. A gente pode ter o nome de estrela, mas não brilhar a luz dessa estrela. A gente pode ser reconhecido como estrela porque a gente é crente e vai numa igreja. Mas se a gente não brilhar a luz que o sol manda em nós, é só o nome mesmo, não tem nada na atitude. Mas agora quando nós somos cristãos, carregamos a cruz de Cristo, a nossa cruz, o fardo de Jesus Cristo, andamos segundo a vontade dele, e tira agora um pouquinho a ideia de você é chamado de estrela. Já percebeu que em alguns lugares quando você vai, as pessoas perguntam assim: você é crente? Você tem um jeito, o pastor sempre fala, você tem um jeito diferente no teu modo de falar. Às vezes você nem precisa ser conhecido como estrela, a tua luz diz isso. A tua luz, o brilho que você manifesta já diz que você é uma estrela. Então não precisa você sair com uma placa na testa, eu sou uma estrelinha de Jesus. As pessoas vão perceber isso em você, essa luz diferente. E eu vi no Google, quando o pastor Google, aprendi as pastoras filmadas, o pastor Google, eu fui pesquisar sobre algumas estrelas, o que acontece com elas. Em meio a essas estrelas que brilham longe, outras que brilham juntas, eu vi uma, e eu esqueci o nome dela, estava no meu caderno. Ela explodiu, essa estrela explodiu a 360 anos-luz de distância da Terra. E o título da matéria lá que a NASA encontrou era Estrela maior que o Sol explode a 360 anos-luz da Terra. Aí na hora o Espírito Santo falou para mim assim: as estrelas que querem ser maior que o Sol não aguentam, elas explodem. E antes de chegar algum povo para mandar alguma mensagem que vem dos céus, elas explodem, elas não aguentam. Ou seja, o mundo está aqui, o mundo somos nós. Agora tirando o contexto do pecado, as pessoas somos nós, a igreja.
E essa estrela, que quer ser maior que o sol, antes dela chegar nessa igreja para poder falar alguma coisa, liberar alguma palavra dela, ela explode. Deus não permite que ela venha enganar a igreja ou enfiar banana, batata para ela engolir. Então antes que ela queira ser maior que o sol, ela explode. Irmãos, eu não quero ser uma estrela que explode. Se a gente pode brilhar tanto com Jesus em nossas vidas. Meu Deus, quebranta, Senhor. Só que o que vai mover isso, o que vai fazer nós brilharmos nas trevas, é essa massinha chamada Espírito Santo. É esse plasma. Se ele parar de queimar, a gente explode. Tem dois contextos para isso também. Um, nós explodimos por causa de deixar o Espírito Santo parar de queimar, aí nós somos apagados. E outra, quando nós deixamos ele queimar, mas em contrapartida o nosso ego se levanta. É por isso que cada dia nós temos que estar matando a nossa carne, matando o nosso orgulho. É dia após dia, não vai parar assim, hoje eu matei, agora daqui outra semana eu mato ela. Não, é todo dia, todo santo dia. Para que, quanto mais eu mato esse meu orgulho, o meu ego, todas essas coisas que querem crescer sobre o brilho de Deus, mais o Espírito Santo aparece em nossas vidas. Uma estrela ela só vai brilhar quando ela queimar. Nós só vamos conseguir atrair os céus à terra, nós só vamos conseguir rasgar os céus à terra quando nós formos rasgados. Eu ouvi esses dias uma ministração sobre rasgar os céus. E eu comecei a orar: Deus, eu quero rasgar os céus. Eu quero rasgar os céus, eu quero atrair os céus à terra. Deus, pelo amor de Deus, eu quero rasgar os céus. Aí eu fiquei tal. Aí eu sentei na minha cama, deitei, descansei. Aí daqui a pouco o Espírito Santo veio para mim e disse: você só vai rasgar os céus quando você ser rasgado. Estevão só viu os céus abertos quando ele estava sendo rasgado, tudo picotado de pedra. Você viu que interessante? Ele estava ali falando as coisas para a multidão, e eu vi um ministro falando sobre isso. Ele falando que Estevão só viu os céus abertos quando ele foi apedrejado. Ele não parou para ver as pedras. Peraí, para de tacar essa pedra, estou falando. Peraí, pera. Não. Ele ficou aqui. Já vejo os céus abertos. Glória. Aleluia, Jesus. O cara morreu, mas viu os céus abertos. Nós só vamos ver os céus abertos quando nós nos abrirmos para Deus e mostrar quem nós somos. Aleluia. Pai, eu quero ver os céus na terra, então deixa eu ver você. Como é que você está? Quem é você? Se mostra, deixa eu transformar o que está errado, deixa eu curar o que não foi sarado, deixa eu cicatrizar o que não foi ainda cicatrizado. Nós somos um corpo. Imagina você um bonequinho, aqueles bonequinhos de plástico, as crianças brincam. Eu e você, todos somos os bonecos. Só que a diferença desses bonecos é que alguns bonecos, eles têm algo que queima dentro deles. Você já viu aqueles carrinhos de controle remoto? Tem uns que a gente tem que mexer eles, né? Com a mão assim. Tem outros que já andam sozinho, que tem um controle remoto. Esse controle remoto, quem tem ele é Deus. Os carrinhos que não têm esse controle remoto, eles têm que ser empurrados. Eles não têm uma fonte neles que faz ele, por si só, querer se mover a favor do reino de Deus. Agora, quando o carrinho tem a pilha dentro dele, tem bateria, tem um motorzinho dentro dele, e tem alguém controlando o carrinho, Deus manda ele para onde ele quer. Vai para cá, não, sai daqui, vai para lá, desvia daqui, aí chegou. Irmãos, nós somos esse carrinho. Quem tem que ter o controle é Deus, não nós. Não tem como. Amém, irmãos? E é esse só. Nós não podemos se distanciar de um grupo da igreja, porque nós não conseguimos viver no meio dela. Segundo, algumas vão ter que sair, não porque não conseguiram viver no meio, mas porque entenderam o chamado de Deus. Então Deus manda para longe.
para brilhar onde ninguém ainda conseguiu chegar. É só algumas estrelas que conseguem ir em alguns lugares que é muito forte o agir de Satanás, mas ela não se corrompe, ela consegue, porque ela entendeu. Outra, nós não podemos deixar que o Espírito Santo pare de queimar dentro de nós, senão nós vamos explodir e ser apagados. Vamos ter o nome de estrela, mas não vamos brilhar como estrela. Vamos ser um buraco negro na terra. Um buraco negro. Atrai as pessoas para a perdição. Dentro da igreja. Atrai a pessoa para a prostituição, para as drogas. Tem. Por incrível que pareça, tem. Outra. Nós não podemos querer ser maior que o sol. Antes mesmo da gente pensar ser maior que o sol, a gente explode. Antes de chegar em algum lugar. Então, irmãos, nós queremos brilhar nas trevas. Aonde eles não conhecem Jesus, somos nós que vamos levar Jesus nas trevas. Amém? Somos nós que vamos levar o brilho do sol na noite. Porque de dia, eu creio que Jesus, poxa, eu não vou dar descansado agora. Não que ele vai se distanciar e nós vamos brilhar por conta própria. Mas agora eu vou descansar. Eu vou ir por outro lado da terra. Aí a terra gira. Não, Deus, eu acho que Jesus nem tem preocupação quando alguém entende o chamado dele. Não, deixa lá, é meu filho. Ele está fazendo certo. Eu estou acompanhando, deixa lá. Mas agora quando alguma estrela começa a pipocar, começa a querer ser zagueiro, atacante e goleiro ao mesmo tempo, irmãos, não tem como. Cada estrela brilha num canto da terra. É por isso que os cometas morrem. Saem de um lugar para o outro, morrem. Estão querendo vazar do lugar onde Deus colocou. Amém, irmãos? Vocês entenderam? Amém. Deus abençoe.